ler a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir outra vez a sua Bíblia. Vamos voltar ao texto de Zacarias, capítulo de número 8. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, versículo 1. Você achou? Diga glória a Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos dos restantes deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Amém? Glória a Deus. Queridos, o povo de Israel estava vivendo um dia maravilhoso, na verdade. Porque, como nós já falamos aqui algumas vezes, eles estavam voltando do cativeiro, voltando de uma situação de escravidão. Foram 70 anos longe de casa, tendo perdido tudo, tendo deixado tudo, vivendo no meio de um povo estranho, de uma língua estranha, que adoravam deuses estranhos. Qualquer semelhança é mera coincidência com a sua vida. Se você talvez tenha vivido no meio de pessoas, querido, que às vezes tem afligido a sua vida. Se você porventura tem vivido no meio de lugares, em ambientes onde tem sido difícil para você viver ou conviver. Se a vida para você tem sido angustiante, de aflição, de aborrecimento, de tristezas, e você já passou muito tempo, e a sensação que está no seu coração nesse instante é de que nada vai mudar, de que nada vai melhorar. Talvez você esteja vivendo assim, e o povo de Israel viveu esses dias. Por isso a preocupação de Deus de o quê? De animá-los,
de encorajá-los. O que Deus estava fazendo aqui? Ele estava encorajando o seu povo. Eles estavam voltando para casa com um grande desafio: reconstruir o templo, reconstruir uma cidade, reconstruir uma nação. Mas eles haviam sofrido tanto, que eles estavam voltando desanimados, cabeça baixa, sem fé, sem esperança, sem ânimo, tristes. Eles olhavam para a situação, para aquilo que eles viam, e o que os olhos deles podiam ver era um ambiente de tristeza. Era algo que os fazia chorar. Por isso Deus estava a todo momento encorajando, dando palavras de incentivo. O que Deus estava fazendo aqui? Ele estava incentivando o seu povo. Quem aqui gosta de receber incentivo? Amém? Quem gosta de ouvir palavras de ânimo? Querido, sempre que você quiser que alguém faça algo por você, deixa eu te dizer algo. Incentive. Incentive. Se você incentivar, você vai ter muito mais resultado. Amém? Muitas vezes as pessoas acham que é botando pressão, é pressionando. Não adianta. Não adianta. Se alguém está abatido, se alguém está desanimado, o que você precisa é o quê? Levantá-la. Levantar o ânimo dela. E Deus estava querendo levantar o ânimo do seu povo. Como Deus quer levantar o seu ânimo toda vez que você vem na igreja. Ele sabe das lutas que você trava. Ele sabe das dificuldades que você está passando e das que você já passou. Ele conhece as suas dores, suas dificuldades. Ele já viu você chorando. E agora Ele quer te dar esperança. Esperança de um novo tempo. Esperança de uma nova vida. Que agora você ainda não consegue ver, mas ela vai acontecer. Amém? Fala, vai acontecer. Vira para o seu irmão e fala para ele, vai acontecer. A pergunta que eu te faço nessa noite é, como? Como é que vai acontecer? Você pode imaginar que no coração daquele povo, eles não eram muitos os que voltaram. Foram milhares que foram levados cativos para a Babilônia. E cerca de mais ou menos umas 50 mil pessoas é que retornaram do cativeiro. Parece muito, mas na verdade era uma grande nação, um grande povo, a multidão que havia sido desterrado ou levado para o cativeiro. E alguns poucos deles é que retornaram. Deus precisava incentivá-los. Deus precisava animá-los. Deus precisava encorajá-los. Mas com certeza no coração daquele povo eles diziam o quê? Mas como, Senhor? O Senhor está prometendo que o Senhor vai nos ajudar. O Senhor está prometendo que o Senhor vai reconstruir a nossa cidade. Que a nossa nação será reerguida. Que nós voltaremos a ser felizes. Que os nossos velhos serão felizes, que as nossas crianças serão felizes, que Israel será mais uma vez uma nação próspera. Como que isso vai acontecer? E Deus sabe que muitas vezes você pergunta no seu coração, como? Você vem na igreja, você ouve uma palavra, você pergunta, mas como? Você lê a Bíblia, vê uma promessa do Senhor escrita ali, mas você olha para a promessa e olha para a sua realidade, pergunta, Deus, como? Quem já fez essa pergunta para Deus? Hã? Já fez? Como? Como o Senhor vai fazer isso? E aí ele fala. Ele fala como é que ele vai fazer de Israel uma grande nação outra vez. E ele começa aqui, no versículo 7, ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Para Deus fazer um milagre na sua vida, para Deus mudar a sua história, quem quer que Deus mude a sua história? Para Deus mudar a realidade que você está vivendo, a primeira coisa que Ele pretende fazer é salvar você. Mas eu vou te dizer como é que é esse salvar.
Porque, como eu disse, o povo de Israel estava vivendo aonde? No cativeiro. O que eles eram lá? Escravos. Então a primeira coisa que Deus precisava era mudar a condição deles. Eles eram escravos e precisavam outra vez se tornar homens livres. E quando o Senhor está dizendo, eu salvarei o meu povo, Ele está dizendo, eu vou tirar o meu povo do cativeiro, eu vou libertar o meu povo, eu vou tirá-los da escravidão e vou trazê-los de volta ao lugar, à terra que eu lhes dei. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida essa noite, igreja, é libertar você. Porque nós muitas vezes ainda estamos vivendo embaixo de regime de escravidão. Embora você esteja na igreja, embora você professe a sua fé em Deus, você ainda é escravo do medo, você ainda é escravo da ansiedade, às vezes você ainda é escravo do passado, às vezes você é escravo de pessoas, às vezes você ainda é escravo das circunstâncias. Pare e pense, querido. Quantas coisas, quantas situações têm aprisionado a sua vida? E impedido você de ser uma pessoa verdadeiramente, completamente, totalmente livre. Foi Jesus que disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Querido, o propósito de Jesus é libertar você, é fazer de você um homem, uma mulher livre. Livre de emoções que te deixam para baixo. Livre de pensamentos que te destroem, que minam a sua força, que reduzem a sua coragem, que intimidam você, que impede você de dar um passo. Porque muitas vezes a solução está a um passo da sua vida, mas você está prisioneiro e não consegue dar um passo sequer. Quantas vezes você, diante de uma situação, sabia o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você sabia o que você precisava fazer e não conseguiu? Não teve forças para fazer. Verdade? Quantas vezes? Sabe que isso é um grande desafio nosso? Nós conhecemos a verdade, nós sabemos a vontade de Deus, mas ela ainda não se tornou realidade na nossa vida. Por quê? Porque para nós é difícil. Imagina um povo que era escravo acreditar que eles seriam uma nação feliz e próspera outra vez. Voltando para sua casa totalmente queimado e destruído. Como é que você acha que eles estavam se sentindo? Eu vou te dizer, do mesmo jeito que você se sente muitas vezes. Sem forças para construir. Sem forças para trabalhar. Você pensa, olha aqui para mim, você pensa, se Deus vai fazer, Ele vai fazer com a ajuda de outra pessoa, porque eu não tenho força nenhuma. Deixa eu te perguntar, quem é que iria reconstruir o templo? Quem Deus ia usar para reconstruir Jerusalém? Hã? Aqueles que estavam pensando, eu não tenho nenhuma força. Aqueles que estavam pensando, eu não acredito, eu não consigo, eu não posso. Como eu e você muitas vezes. Como eu e você muitas vezes achamos que a gente não consegue. Como eu e você muitas vezes achamos que nós não temos mais força. Já se sentiu assim? Deus quer libertar você de tudo isso. Talvez você foi educado, vou usar essa palavra, ou doutrinado, dentro de um sistema, de um costume, que amarrou você. Deus criou você para ser ousado, mas você não consegue ser ousado.
Deus te criou para ser proativo, para agir, mas você não consegue agir. E a primeira coisa que Deus pretende fazer é libertar, quebrar essas correntes, quebrar essas cadeias emocionais, espirituais. Se forem demônios, Deus vai expulsar os demônios da sua vida, querido. Amém? Você não cantou agora há pouco? Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Então, se tiver demônio te atormentando, se tiver demônio te perturbando, o Senhor os expulsará da sua vida, Ele os expulsará da sua casa, Ele os expulsará dos seus caminhos. Ele libertará você, Ele é o seu libertador. Esse era o nome de Jesus. Jesus significa o Senhor salva, o Senhor liberta. Amém, igreja? Você está precisando de libertação? Jesus vai libertar você essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. É por isso que ele diz: eu salvarei o meu povo. E ele não para aí não, porque o projeto de Deus, os planos de Deus, eles são completos, querido. O plano de Deus tem início, meio e fim. Amém? Por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E entre o princípio e o fim está no meio. E Ele está com você no princípio, no meio e no fim de todas as coisas. E aí ele diz o seguinte, olha o versículo 8. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em... Sabe qual que é o próximo passo, querido? A primeira coisa que Jesus faz é libertar você de uma longa história de pensamentos de derrota, de timidez, de desânimo, de medo, de complexos. Eu não sei se você tem complexos, se você se acha incapaz, se você se acha feio, se você se acha gordo, se você se acha baixinho demais. Você pode não acreditar, mas você acredita que eu já fui cheio de complexos? Um cara como eu. Pode um negócio desse? Mas quantas vezes você já se desqualificou, querido? E o Senhor quer libertar você de tudo isso. Porque muitas vezes você já acreditou em palavras que falaram para você. Porque você já ouviu de uma ou de mais pessoas, de muitas pessoas, ou das pessoas que você gostaria de ter recebido outras palavras de amor e de incentivo, palavras duras, palavras que te machucaram, palavras que te feriram. E o que é pior, você acreditou nessas palavras. Jesus quer te libertar de tudo isso essa noite. E o segundo passo, depois de libertar você, querido, Ele quer construir um relacionamento com você. E é por isso que Ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque para que o Senhor faça coisas milagrosas na sua vida, para que o Senhor opere maravilhas, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, Ele pretende construir com você um relacionamento de aliança, de compromisso. Você quer ter compromisso com Deus? De jeito, pastor, eu não tenho compromisso com nada. E é verdade. Sabe por que nós temos dificuldade de ter compromisso com Deus? Porque nós temos dificuldade de ter compromisso com as coisas aqui desse mundo.
A gente é criança, vai estudar, a gente não tem compromisso com os estudos. A gente tem preguiça de ir na aula. A gente faz provas sem estudar. Quer colar para tirar nota boa. A gente não tem compromisso com o trabalho. Chega atrasado. Não faz o serviço direito. Reclama do patrão, mas não faz jus ao salário que ganha. Não temos compromisso com os relacionamentos que construímos. Não somos fiéis nas nossas amizades. A nossa dificuldade está em ter aliança com Deus, porque nós não temos aliança com os homens. E quem não, deixa eu te falar uma coisa que você não vai ouvir em muitos lugares, mas na Sara Nossa Terra você vai ouvir muitas vezes. Quem não tem aliança com o homem, jamais vai ter aliança com Deus. Porque se você não consegue ter aliança com alguém com quem você vê, como é que você vai ter aliança com Deus que você não vê? Seja fiel às suas amizades. Seja fiel aos seus relacionamentos. Marido, seja fiel à sua esposa. Mas seja fiel às promessas que você fez a ela no altar. Você disse que iria amá-la. Você disse que iria respeitá-la. Você disse que iria supri-la, que iria protegê-la. Prometeu mundos e fundos. Foi por isso que ela casou com você. Ela acreditou nas suas promessas. Foi ou não foi, mulheres? Vocês falaram tão baixinho, achei que vocês iam falar um foi assim. Vocês não acreditaram nas promessas que fizeram para vocês? Os homens não prometeram que ia fazer vocês felizes? Seja fiel, querido. Seja fiel às palavras que saíram da sua boca, às promessas que você fez. Pastor, e as mulheres não tem que ser fiel, não? Também, querido. Porque elas também prometem. Promete ou não promete? E você acreditou na promessa dela. Ela prometeu que ia te fazer feliz. Ela prometeu que ia cuidar de você. Prometeu que ia te amar, que ia te respeitar. E você acreditou. Acreditou ou não acreditou, homens? Acreditou ou não acreditou? Você acreditou? Não traia. Sabe qual que é o grande problema do mundo hoje? É falta de compromisso. Não tem compromisso no trabalho, nas relações de trabalho, entre os colegas de trabalho, entre patrões e empregados, entre empregados e patrões, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Seja fiel ao seu líder. Seja fiel à sua líder. Seja fiel ao seu pastor e à sua pastora. Seja fiel à sua igreja. Você tem uma igreja, querido? Ou qualquer igreja serve para você? Se você tem aliança. Você entende o que o pastor está falando? É disso que Deus está falando. Porque a gente acha muito fácil ter aliança com Deus, porque Ele não está aqui fisicamente ao meu lado. Mas a Bíblia diz que Deus é testemunha das alianças que a gente faz. E quando nós não somos fiéis, quando nós quebramos as nossas alianças, por qualquer coisa, por qualquer motivo,
E eu vou te dizer, todas as pessoas que quebram aliança, elas sentem um motivo. Nunca conheci ninguém que não tivesse um motivo para estar quebrando uma aliança. Pelo menos que não apresentasse um motivo. Seja fiel. Deus está falando aqui. Eu serei. Eles serão o meu povo. E eu serei o seu. Em verdade e justiça. Por que é em verdade e em justiça? Por que o relacionamento que Deus quer ter com você é em verdade e em justiça? Em verdade significa o quê, querido? O que significa verdade? Aquilo que não é falso. O que é transparente. O que você vê por fora também é por dentro. Não há alteração, não há mudança, não há desconfiança, não há receios. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem e a mulher, os dois estavam nus, porém não se envergonhavam. Por quê? Porque não tinham nada do que se envergonhar. Porque como eles eram por dentro, eles eram por fora. E é assim que eu e você precisamos ser, com Deus e entre nós. De verdade. Se você é amigo de verdade. Se você é discípulo de verdade. Se você é líder de verdade. Se você é marido, é de verdade, esposa é de verdade, filha é de verdade. Tudo que é na sua vida é de verdade, é para valer, não tem sombra, não tem variação. Nós não aparentamos outra coisa, não dizemos ser outra coisa. O que dizemos ser verdadeiramente somos. Levamos a sério o que dizemos, levamos a sério o que fazemos. Não sejamos perfeitos, não tenhamos falhas. Nós as admitimos, nós as confessamos diante de Deus e dos homens, pedimos perdão a eles, mas estamos a todo tempo lutando e buscando mudança e transformação. Mas nós não escondemos nossas falhas, não escondemos nossas fraquezas, não escondemos os nossos defeitos. O que somos, somos mesmo. A verdade na nossa vida, a verdade na nossa fé. Um relacionamento de verdade e de justiça. Porque é de justiça. Porque é reto. Porque não é torto. Porque não tem fissuras. Ao contrário, tem interesse, tem integridade, tem mudança, tem transformação. E é por isso que as nossas vidas são transformadas, como diz a palavra de Deus, de fé em fé, de glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser um dia perfeito. É de justiça. E é de verdade, é de justiça com Deus e entre nós. Amém, igreja? De verdade e de justiça. Só para encerrar, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis estas palavras. Tem alguém ouvindo a palavra, hein? Naqueles dias, Deus levantou profetas para encorajar o povo. Um deles foi Zacarias, o outro foi Ageu. Ageu e Zacarias pregaram nos dias da reconstrução do templo e de Jerusalém. Por quê? Porque eles foram desanimados muitas vezes. Foram muitas as vezes que eles sofreram oposições.
Foram muitas as vezes que os inimigos tentaram impedi-los. E algumas vezes eles pararam. Algumas vezes eles desanimaram. Outras vezes eles desistiram. E Deus usou esses dois homens, Zacarias e Ageu, para incentivar, para animar, para fortalecer. E é por isso que ele está dizendo aqui, de novo, essas palavras. Sejam fortes as mãos de todos vós. Deus estava aqui renovando as forças, como Ele está fazendo com você agora, renovando a sua força. Você recebe? Em outras palavras, Deus estava dizendo: tenha coragem. Eu gosto, eu amo essa palavra. Eu já disse muitas vezes por quê? Porque para mim ela tem duplo sentido, né? O primeiro deles é o mais claro, porque coragem é o oposto de quem tem o quê? E como eu disse muitas vezes, ter coragem não é não ter medo, é mesmo com medo fazer. Amém? Mesmo que você esteja com medo que não vai dar certo, mesmo que você está com medo que não vai conseguir, mesmo que você está com medo que não vai alcançar, mesmo que na sua cabeça está pensando: eu vou tentar, mas se eu não conseguir, faça assim mesmo. Vira o seu irmão e fala para ele: faça assim mesmo. Faça com medo, mas faça. Coragem. E qual é outro sentido de coragem? Eu acho que esse é um sentido mais nosso aqui em Goiás. Eu não sei se em outros estados do país a gente usa essa expressão, né? Sabe quando a pessoa está numa nhaca, está numa preguiça de dar dó? Está quase morrendo de tanta preguiça. Você vira para ela e fala para ela: mas você está numa coragem. Deus está falando para você: coragem. Sai dessa nhaca, sai dessa preguiça, sai desse desânimo, sai dessa paralisia. Age, fortalece a sua mão e faz. É com a sua mão que eu vou fazer, é com a sua mão que eu vou realizar, com a sua mão eu vou reconstruir, com a sua mão eu vou edificar. Coragem. Desde dia que você acordar com preguiça, vai para frente do espelho, passa uma água fria no rosto, toma uma ducha fria, e se isso não resolver, não, dá um tapa na cara. Vamos lá, todo mundo. Coragem. Vamos lá. Coragem. Olha na frente do espelho e fala: coragem. Vai agir. Por último, o Senhor estava querendo dizer: fica firme. Fica firme. Eu sou com você. Eu estou com você. Enquanto você aguarda, fica firme. Enquanto você espera, fica firme. Vira para o seu irmão e fala para ele: fica firme. O ano está terminando. Restam alguns dias ainda. E um só deles é suficiente para Deus fazer todos os milagres que você precisa. Então a palavra de Deus para você essa noite é: